Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre tua vida e teu coração no dia de hoje. Com muita alegria, chegamos até você com palavra de sabedoria. Sou devocional, sempre aqui com você, transmitindo a fé, a esperança, o amor em Cristo Jesus. É uma grande alegria estarmos juntos neste encontro, nessa oportunidade muito especial. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua vida, abençoe sua casa. São as minhas orações iniciais no programa de hoje. E vamos começar com oração, apresentando nossas vidas ao nosso Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, nesse momento, louvamos e agradecemos o Teu santo nome, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por respirarmos. Obrigado pelo ar, Senhor, que vem para nos dar o fôlego todo dia. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amparo e pelas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã e são eternas e não têm fim. Neste dia, Senhor, eu Te agradeço por cada pessoa que está conosco acompanhando a programação. Obrigado, Senhor, e Te peço em favor de cada uma delas, olhando para as suas necessidades, olhando, Senhor, para as suas demandas que no dia de hoje estão aflorando, que Tu possas trazer sobre cada uma a paz que excede todo o entendimento, que Tu possas trazer, Senhor, sobre os seus corações, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que haja calma, que haja segurança, que haja fé naquilo que Tu tem prometido e realizado na vida de cada um. Se conosco, em nome do Senhor Jesus, assim Te pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Muito bem, gente boa, programa de hoje, vamos começar com louvor e adoração, sempre aqui nesse bate-papo do nosso devocional. Aquele encontro para você fazer o seu momento devocional. É o momento de você parar para adorar a Deus, orar, ouvir uma palavra de edificação ao teu coração, tá bom? Então vamos começar com louvor, depois nós voltamos, vou fazer um comentário sobre Kabot, a presença de Deus. O que é isso, tá bom? O contrário disso é Ikabot, é a glória de Deus que se vai, a presença de Deus que se vai. Kabot e Ikabot. Eu daqui a pouquinho vou fazer um comentário sobre isso e vou trazer também para você um pouquinho da mensagem que compartilhamos ali em Baraúna, numa oportunidade juntamente com a igreja. Tá bom? A gente volta já. Já faz dias que tenho notado sua tristeza. Nem mais orar consegue e me disse que é fraqueza. O medo vem e todo dia diz que vai parar. Lembro quando disse que é impossível pra você, que é hora de entregar os pontos e esquecer. É complicado, não dá mais, tá dando errado, sou incapaz. Aí eu te pergunto se você esqueceu que o dono da promessa ainda sou eu. Sou eu quem vou fazer no tempo certo. Descansa e aguarda o processo. Vou te moldando enquanto você chora. Vou trabalhando enquanto tu me adora. Sou poderoso, infalível, pra mim tudo é possível. Sou eu o dono da sua história. Do outro lado vai ver que Deus
Muito bem, pessoal. E aí, vamos adorar a Deus? Cantando a gente adora a Deus também. A adoração não é só no louvor. A música, a expressão na hora do cantar, que traz o louvor, que é a exaltação ao nome de Deus, é também uma forma de adoração. Mas a adoração envolve não só essa parte da música, não só essa parte do cantar. A adoração também envolve estilo de vida, todo o conjunto do que você faz. Isso também é adoração. Vamos para mais um louvor e daqui a pouquinho voltamos. Vamos adorar a Deus juntos. Vamos lá. Como mensurar o seu poder? Duvidar não posso. Se eu precisar e a te clamar, encontrarei reforço. Nome que dissipa as trevas, que acalma toda guerra. Nome sobre todo nome, é o nome dele. Nunca mais se ouvirá outro nome que pode curar. Jesus, que nome poderoso. Nome que dissipa as trevas, que acalma toda guerra. Nome sobre todo nome, é o nome dele. Nunca mais se ouvirá outro nome que pode curar. Jesus, que nome poderoso. Mostra o teu poder quando eu clamar o nome mais lindo. Não vou me conter, declararei. Teu nome é poder. Mostra o teu poder quando eu clamar o nome mais lindo. Não vou me conter, declararei. Teu nome é poder. Mostra o teu poder quando eu clamar o nome mais lindo. Não vou me conter, declararei. Teu nome é poder.
Muito bem, meus queridos, muito bem. Adorando a Deus sempre, louvando ao Senhor em todo momento. É assim que a gente vai conduzir nossa vida, sempre numa perspectiva de construção, de edificar. Essa é a sabedoria para o nosso dia a dia. Sempre atitudes construtivas. Sempre você tem que pensar o que é que isso constrói, o que é que isso edifica. E através dessa linha de pensamento, você consegue conduzir um estilo de vida que vai adorar e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Gente, eu estava trazendo para vocês um comentário sobre o Kabot, que é a presença de Deus, é a glória de Deus. A Bíblia chama a glória de Deus como sendo a efusão da manifestação da presença de Deus. É uma intensidade de presença de Deus que manifesta com poder, com autoridade, com demonstrações da sua presença no meio de nós. Sempre que a Bíblia envolve o tema glória de Deus, fala sobre esse sentido da densidade, da questão da presença, o peso da presença no aspecto de estrutura, de ser algo consistente, nesse sentido, né? Não o peso no sentido de fardo, não é um peso de fardo, é um peso no sentido de consistência. A presença de Deus, a glória de Deus, como é chamada em muitos textos bíblicos, traz essa comunicação da glória do Senhor, a presença dele consistente no meio de nós. E essa palavra que é o Kabod, que é uma palavra que dá origem ao nome glória, glória de Deus, assim referido, é destacado na Bíblia como sendo uma invocação que você faz para que Deus esteja presente naquilo que você realiza. E eu tive comentando um pouco sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de ter a presença de Deus. De fato, a presença de Deus é que faz a diferença em nossa existência. Porque desde o Éden que nós somos carentes da presença de Deus. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, trouxe para si a separação entre Deus e o homem. Então essa separação criou um vácuo, criou um vazio. Esse vazio, ele precisa ser preenchido. E o que preenche esse vazio? É exatamente a glória de Deus, a presença dele, por causa dessa conexão que nós temos ontológica, desde o início de tudo, o significado de tudo para nós começa em Deus. É uma premissa que nós cristãos sempre transmitimos. Tudo começa em Deus. Todo conceito começa em Deus. Então, quando o homem quebra essa aliança com Deus lá no jardim do Éden, essa comunhão que existia, criou-se um vazio, um hiato. Há um vazio aqui para ser preenchido. E aí o que é que nós, seres humanos, dentro das nossas habilidades, capacidades, criatividades, o que é que a gente procurou fazer? Ir preenchendo esse vazio com várias coisas. Várias coisas. Desejos que nós queremos que sejam atendidos, dos mais diferentes desejos. Nós temos muitas categorias de desejos, desde um desejo simples de comer um alimento, um desejo simples de tirar uma soneca, um desejo comum de querer ter uma vida melhor, até desejos que vão para a parte mais dos instintos naturais da existência humana, que também envolvem a própria sobrevivência, as atividades que têm a ver com a sua sexualidade. Todos esses desejos, independente de onde estejam vindo, eles estão procurando preencher esse vazio que ficou aqui. Esse vazio que foi gerado pela ausência de Deus. A glória de Deus, quando a gente fala nela, é uma invocação desta poderosa presença, dessa presença que preenche tudo. E tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim, que o homem veio de Deus e ele só consegue encontrar a plenitude em Deus. E aí ele completa, dizendo que existe um vazio dentro do coração do homem que é do tamanho de Deus. Por isso que somente Deus é que pode preencher esse vazio. E aí, quando a gente clama, ora, pede, Senhor, manifesta a tua glória. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? De vez em quando a gente diz nas nossas manifestações de fé, a gente diz, glória a Deus, glória a Deus. O que é que nós estamos ali evidenciando? O que é que nós estamos destacando naquele momento? A gente está destacando o fato da presença de Deus estar no meio de nós. E que essa presença é intensa, é impactante, é relevante e é propositiva.
E como tal, essa presença enche a nossa vida, desde momentos mais efusivos a momentos de maior tranquilidade, de maior parcimônia, de maior calmaria. Em todos os instantes, quando a gente tem uma relação com Deus, a gente entende que Deus está presente no meio de nós, que Deus faz parte da nossa existência, que Deus é a razão de tudo no nosso viver. E por isso sempre nós estamos nos relacionando com essa temática, pedindo para que Deus nos ajude, pedindo para que Deus nos dirija, pedindo para que Deus nos aprove, pedindo para que Deus nos perdoe, pedindo para que Deus tenha misericórdia. Por que a gente está sempre nesse diálogo envolvendo Deus? Por que a gente está chamando Deus o tempo todo? Porque nós cremos de fato que a presença dEle, a glória dEle, o ser dEle, com tudo que Ele é, que Ele representa e que Ele transmite, traz sobre nós a razão da nossa existência. Eu não sei se você pensou sobre isso, mas nas suas orações, você peça: Senhor, me traz a Tua presença. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Desde o momento que você começa a interceder por alguma causa, você deve pedir para Deus estar presente contigo em qualquer causa, em qualquer pleito. Você deve pedir para ter um relacionamento com Ele. Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Não só para o momento da emergência, mas para o momento do dia a dia. Não só para uma situação crítica, mas para a convivência diária. E essa presença de Deus, ela fará a diferença para a sua vida. Então, eu vou compartilhar com você um pouco dessa mensagem, tá bom? Eu estive ministrando sobre isso, você vai acompanhar um pouco dessa transmissão e eu espero que você seja edificado com tudo aquilo que a gente conversou nesse dia lá na igreja, tá? Vamos ouvir um pouquinho? Vamos juntos. Abra sua Bíblia no texto de hoje. Esse texto é muito inspirativo. A glória do Senhor. Capítulo 33, versículo 18. Vamos ler apenas o versículo 18, tá bom? Leremos apenas um versículo, porque já fizemos essa leitura hoje. Nós já fizemos essa leitura hoje. Moisés, capítulo 33, versículo 18, de Êxodo. Moisés está falando com Deus, quando Moisés está pedindo a Deus que a presença dele seja manifesta. Deixa eu lembrar, cadê Lucas? Lucas aceitou Jesus quarta-feira, cadê Lucas? Levanta a mão, está ali Lucas? Olha aí, ó. A igreja quer receber Lucas, diga amém. Amém. Lucas aceitou quarta-feira agora, gente, quarta-feira, né? O Mesaque foi lá buscar o servo do Senhor. Parabéns, Lucas, parabéns, viu? Deus te abençoe, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Muito bem. No capítulo 33, versículo 18, Moisés está dizendo, pedindo a Deus, versículo 18, então ele lhe disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Essa palavra glória aí é o kabod, é aquilo que eu coloquei como tema da doutrina de hoje. Ele está falando da essência de Deus, a glória de Deus. É uma palavra que significa densidade, peso, plenitude, valor. É uma palavra que quer dizer completude. Quando ele fala da densidade, quando ele fala do peso, é porque o judeu, ele tinha uma referência de Deus, de ser algo tão pleno, tão completo, tão preenchido em todos os espaços, que dizia que tinha um peso. Tanto que quando a glória de Deus se manifestava, se sentia a presença de Deus por causa desse peso. Não peso de fardo, não é peso de fardo, é peso de presença. Amém, irmãos? É peso de presença, quer dizer, Ele está presente. É como se você chegasse, vem cá, Érico, é como se você chegasse, Rafael, vem cá, é como se você chegasse, fiquem juntos vocês dois, olha, fiquem um passo para frente, vocês dois estão juntos, ok? Então, é como, eu vou fazer uma comparação, é uma comparação que eu quero fazer. O kabod, quando ele está dizendo que é o peso, a presença, o valor, a densidade, nós estamos aqui e chegou a presença de Deus. Chegou. Você sente que a presença chegou.
você sente o peso do que é chamado da glória de Deus, da presença de Deus, porque Ele impacta o ambiente aonde Ele está. Glória ao nome do Senhor. É sobre isso. O Kabot é a presença, esse peso, essa plenitude dele estar aqui. Você sente que Deus está nesse lugar. Aleluia. Obrigado, irmãos. Não só no lugar físico, mas mais importante, dentro do nosso coração. A presença de Deus é algo que você, principalmente na nova aliança, principalmente depois que o véu do templo foi rasgado, principalmente depois que nós já temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, a presença de Deus é algo que é sentido dentro do nosso coração. Aleluia! Não é só no tabernáculo, não é só na igreja, não é só no culto, não é só no trabalho, não é só na sua casa, é dentro de você. E ele chamava essa presença de Deus, por ser tão impactante, por ser tão significativa, chamava de glória. A glória de Deus é a revelação da sua presença. Glória ao nome do Senhor. É algo que traz uma manifestação substancial da presença do divino, daquilo que vem da parte do Senhor. A glória do Senhor lá no Sinai, quando se manifestava, todo o monte tremia. Todo o monte tremia, havia trovões, o povo estava lá embaixo, no meio do arraial, Moisés estava lá em cima, no Sinai. Quando a presença do Senhor chegava, diga comigo, o ambiente mudava. Glória ao nome do Senhor. Então diga comigo, a glória é a presença forte, é a presença real, é a presença verdadeira. E o detalhe é que esta glória que encheu o tabernáculo, esta glória em Isaías 6:3, diz que a glória do Senhor encheu toda a terra. Toda a terra está recebendo detalhes do momento da presença de Deus. Aonde você procurar, você pode ver Deus presente nesse ambiente e nesse lugar. Aleluia! Não é estrutura, não é a questão do prédio, não é a questão do prédio, é a questão de que nós estamos aqui reunidos no nome dEle, para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Então a presença dEle se manifesta, o Kabot, a essência de Deus, ela se manifesta não onde nós estamos reunidos. Aleluia! A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o quê? Ali eu. Quem está aqui reunido no nome de Jesus? Quem está reunido no nome de Jesus? Eu posso dizer que o Senhor está presente nesse lugar? Eu posso falar isso? Posso. Por quê? Porque aqui tem mais de 2, tem mais de 3 que estão reunidos no nome santo de Jesus. Então a presença dEle, a glória dEle, a revelação dEle é presente quando estamos reunidos no nome de Jesus. Aleluia! Não tem a ver com barulho, porque às vezes Deus se manifesta no sussurro. Amém? Nem sempre Deus se manifesta com trovão. Às vezes a presença de Deus vem acompanhado de um grande barulho, de um grande mover, de labaredas e fogo. Mas outras vezes a presença dele é manifesta na brisa, no sussurro. Vocês lembram do profeta que estava escondido na caverna? E estava dizendo assim: Deus, eu fui abandonado, me deixastes, eu fiquei sozinho, só tem eu de profeta. Elias, né? Só tem eu de profeta, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que pregue, não tem mais ninguém que seja verdadeiro, não tem mais ninguém que viva uma vida santa. Só sobrou eu. Os profetas tudinho, Jezabel matou tudo, só sobrou eu, e eu estou aqui escondido dentro dessa caverna, com medo da Jezabel. Aí de repente, vem um trovão, ele olha, mas não percebe a presença de Deus. Aí vem raios, e ele olha e diz: não vi a presença de Deus. Aí chega um momento que vem uma brisa suave, glória ao nome do Senhor. E ali na brisa suave,
o profeta reconhece a presença de Deus e Deus fala com ele, dizendo: o que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo aí? E ele disse: meu Deus, eu estou aqui porque só sobrou eu. Aí o Senhor responde: não é verdade, não tem só você não, ainda tem mais de 7.000 que não se curvaram a Baal. Aleluia! Então, a presença de Deus, ela pode ser algo manifesto, com trovões, trovoadas, com labaredas e fogo, mas também ela pode ser manifesta através do sussurro, através do silêncio, através de outros mecanismos que Deus pode utilizar para revelar, manifestar, fazer conhecer a sua glória, a sua presença. Glória ao nome do Senhor. Então diga comigo: a glória de Deus fala da essência de Deus. E é interessante porque quando Moisés, na verdade, está lá no monte, lá no Êxodo, capítulo 34, que ele está perguntando ao Senhor: Senhor, me mostra a tua glória. O que Deus revela? Olha o detalhe da resposta, olha o detalhe. Ele diz: Senhor, me mostra a tua glória. Olha como Deus responde: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longâmino e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Aqui está a resposta de Deus para o querido Moisés. Ele pergunta sobre a glória e Deus mostra quem ele é. Aleluia! Vocês estão entendendo? Ele está perguntando pela glória. Senhor, me mostra a tua glória. E a revelação que vem é o caráter de Deus. A glória de Deus mostra a essência de Deus, revela quem Deus é. E ele fala pelo menos 3 coisas. Diga comigo: um Deus compassivo. A palavra compassivo vem da palavra compaixão. A palavra compaixão é a mesma raiz da palavra ventre. Ventre ligado à gestação, lugar de aconchego, lugar de proteção, lugar de alimento, lugar de acolhimento. Olha o que está dizendo para nós. Primeira coisa para a gente guardar sobre a revelação da glória de Deus: Deus é um Deus compassivo. Glória ao nome do Senhor. Deus é um Deus compassivo. Escute bem: Deus é um Deus que olha para a gente com uma compaixão. Ele se comove por nós, Ele se comove em favor de nós. Possa ser que às vezes as pessoas que estão perto de você sejam insensíveis às tuas necessidades, às tuas lutas, às tuas provas, às tuas aflições, mas aqui a glória do Senhor acabou de estar revelando: Deus é um Deus que é compassivo. Ele se importa com você, sim Senhor. Aleluia! Não é questão de mérito, não é questão de glória pessoal, não é questão de vantagem pessoal, não. É que Deus ama a gente, e por amar cada um de nós, Ele se importa com você. Vamos dizer comigo: Deus se importa comigo. Deus se importa com a gente. E por que isso tem que ser importante para a gente? Porque em tudo que você estiver fazendo, você não tem um Deus insensível. Você não tem um Deus que não está inclinado para ouvir o nosso clamor. Você tem um Deus que tem compaixão da gente. Ele tem compaixão, Ele sente a nossa dor, Ele sente a nossa luta, Ele sente a nossa dificuldade. O nosso Deus é um Deus que pela sua glória, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua densidade, pelo peso da sua presença, pelo valor que Ele tem, Ele se importa com cada um de nós. Aleluia! Quantas vezes a gente é incompassivo? Ou seja, se compassivo é se importar, incompassivo é não se importar. Quantas vezes a gente diz assim, a gente vê um irmão lutando contra um vício, por exemplo. O irmão tem um vício da bebida. Eu estou dizendo o irmão, não estou falando o incrédulo não, estou falando do irmão. O irmão que aceitou Jesus, está dando seus passos na fé, está lutando contra um vício. Às vezes é o vício do tigrinho, às vezes é o vício da bebida, às vezes é o vício da droga,
às vezes é o vício da prostituição, às vezes é o vício da pornografia. Tem vários vícios, irmão. Vício, tem um monte de vício, e o irmão está lá lutando contra isso. E a luta dele, muitas das vezes, a gente é incompassivo com a luta do irmão. A gente diz assim: homem, se ele quisesse, ele deixava isso agora. Isso aí é porque é um caba ruim. Isso aí é porque não tem jeito. Isso aí é porque não toma vergonha na cara. Aí a gente começa a dar sentenças para as pessoas, sem levar em consideração a luta que a pessoa enfrenta para renunciar, muitas vezes, uma prática pecaminosa. Mas Deus não é assim. Dê glória ao nome do Senhor. Deus é compassivo. Diga comigo: Deus é compassivo. A revelação da glória de Deus está falando do caráter dele, de quem ele é. Então ele está dizendo: eu não sou apenas aquele Deus que chega com uma rajada, com um fogo consumidor, com um cetro, com autoridade para impedir algum acontecimento. Eu não sou simplesmente aquele Deus que está trazendo para você um livramento de morte, uma cura de uma enfermidade. É mais do que isso. Deus é um Deus que se importa com a gente. Ele sabe da tua luta, Ele sabe quantas vezes você caiu, Ele sabe quantas vezes você pecou, Ele sabe quantas vezes você chegou no culto com a cara mais amassada do mundo, a cara lisa, a cara sem saber direito, eu entro nesse culto, não entro nesse culto. Às vezes entra no culto envergonhado, às vezes a sua culpa vem diante de você, e você fica sem jeito, e você se sente acuado pela sua condição, por aquilo que você está fazendo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é bom, e o Espírito Santo vai testificando você, e vai trabalhando no seu coração, para que você se arrependa, e aí causa tristeza, porque o arrependimento é precedido de tristeza, a tristeza pela consciência, e a consciência por uma decisão. Amém? Então por isso que às vezes a tristeza vem para que você tenha a produção de uma consciência, para que você não seja um carro desenfreado, para que você não seja um carro descendo a ladeira sem freio nenhum. Então tem que ter algo que pare você, e às vezes é a tristeza, às vezes é aquela questão que você diz assim: poxa, estou sentindo aqui um aperto no meu coração, estou sentindo um vazio aqui na minha alma. Quantas vezes, quando a pessoa peca, não é assim que ela se sente? Porque a presença de Deus se afasta, porque Deus não coabita nessa condição. Para Deus coabitar com nós pecadores, estar no meio de nós pecadores, é por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Quem legitima a presença de Deus em nós não é nossa bondade, porque a gente não tem. Não é a nossa meritocracia, porque a gente não tem. É o sangue de Jesus. É quando Deus olha para nós e vê o nosso pecado, Ele vê a obra sacrificial do seu Filho lá na cruz. Jesus deu a vida por esse camarada, Jesus se entregou por esse indivíduo, e por causa disso eu me torno aceitável na presença de Deus. Aleluia! Então Deus é compassivo. Deus está vendo a sua luta. Não desista. Deus está vendo a sua luta. Continue firme. Deus está vendo o sofrimento que você está passando. Deus está vendo o grau de tentação que você vive, caindo nos mesmos erros sempre. Sempre caindo nos mesmos erros. E eu já disse aqui uma vez: os erros são cíclicos. A gente não tem criatividade nem para errar. A gente sempre erra nas mesmas coisas. Os erros são cíclicos. É muito raro você cometer um erro novo. É muito raro. Acontece, pastor? Acontece, mas é raro. Normalmente a área em que você é mais frágil, a área em que você tem maior debilidade, é a área que se repete. Se é na área financeira, vai vir na área financeira. Se é na autoestima, vai vir na autoestima. Se é no ego, vai vir no ego. Se é na luxúria, vai vir na luxúria. Se é na idolatria, vai vir para a idolatria. Sempre vai vir numa área onde você já tem uma fraqueza. E sistematicamente o inimigo, ele vai atacar pelo mesmo lado, o lado mais fraco que você tem na sua alma, para desestabilizar você, para entristecer você, para ofender você, para fazer com que você se afaste de Deus. A tristeza que é gerada pelo Espírito não é para afastar de Deus. A tristeza gerada pelo Espírito é para trazer consciência. Aleluia! E com a consciência do teu pecado, você tomar a decisão de se arrepender e mudar a direção daquilo que você está fazendo. Glória ao nome do Senhor. Já o mundo não.
O mundo traz uma tristeza que já é fruto do pecado, é fruto de uma sobrecarga, é fruto de um distanciamento de Deus, é outro tipo de mover aquela tristeza, é outra raiz aquela tristeza, porque ela vai empurrando você para longe de Deus, vai desanimando você, vai roubando a fé. Qual é o grande ladrão da fé? O pecado. Ele é o ladrão da fé. Quando a gente está errando diante de Deus e diante dos homens, pecando e desobedecendo o Senhor, quando a gente está fazendo isso, a gente começa a se distanciar de Deus. Pequenos passos, pequenos passos. Quem tem uma vida cristã ativa, raramente dará grandes passos para longe de Deus. Raramente. Começa com a frieza. Da frieza uma indiferença, da indiferença uma criticidade, da criticidade a murmuração, da murmuração a mágoa, da mágoa o afastamento. Vocês estão vendo? Olha quantas coisas eu falei, quantas coisas eu disse. Não é uma coisa assim, não é assim não, não é assim não. Ninguém sai da presença de Deus da noite para o dia, não. Porque de certa forma você está lutando para estar na presença de Deus. Você está lutando contra você mesmo às vezes, contra o seu ego, contra o seu coração, contra os pensamentos ruins que estão dentro da sua cabeça. Você está lutando contra você mesmo, a sua carne. Então quem tem experiência com Deus, quem tem vida com Deus, quem tem momento de oração, momento de palavra, quem tem momento de jejum, quem tem momento de comunhão na casa do Senhor, não sai assim, de vez não, sai não, vai saindo aos pouquinhos, 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 e esses passos, eles vão dificultando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, aí esse caminho da volta, se torna cada vez mais distante, eu não venho mais, eu não vou mais, eu não participo mais, eu não oro mais, eu não me envolvo mais. Aí isso vai esfriando, 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 esfriando. Quem foi? O que foi? Como foi? É tanta coisa que acontece dentro de nós. Por isso que a gente tem que lutar para sempre estar na presença do Senhor, porque a glória do Senhor, ela nos fortalece, porque não esqueça, Deus é compassivo. Deus não olha para você como as pessoas olham para você. As pessoas podem julgar você, porque é a fraqueza delas, é a fraqueza do ser humano. As pessoas podem apontar para você, porque é a fraqueza dela, é a fraqueza do ser humano. Mas cabe a você correr para os pés da cruz, correr para os pés de Jesus, porque a presença dele é pesada, é densa, é forte, e ela vai te sustentar. Aleluia! Ela vai te sustentar. Irmão, eu tenho para mim que muitas das vezes Deus nos alerta, a gente não presta atenção aos alertas de Deus. O que eu estou dizendo aqui, eu sinto muita graça para falar para vocês. Deus está alertando pessoas que estão aqui agora, ouvindo essa mensagem. Não brinque com isso, não vacile com isso. Você pode ter 1000 motivos para querer desistir, mas você pode ter só um para ficar. Fique por esse um motivo, ele vale mais do que os 1000 que você tem para querer sair. Aleluia! Fique, porque muitas dessas lutas vão passar, elas são como a onda do mar, elas vêm e vão, entendeu? E se você permanecer firme, você vai ver um novo dia chegar, um novo momento chegar, e aquilo que foi de ruim que você viveu, vai servir de experiência para a sua vida cristã, e você vai poder ajudar outras pessoas, além de você mesmo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então diga comigo, acabou. É assim mesmo, diga acabou. Significa a glória de Deus, amém? É esta glória que você deve estar olhando. O Senhor compassivo, o Senhor também que Ele chamou, um Senhor que, Salmo 103, versículo 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu vou dizer uma verdade, que é um resumão muito interessante. No final de tudo, o que vai contar é o que você fez para Deus
porque fez e como fez. No final da história, o que vale é o teu propósito com o Senhor, é a tua conexão com Deus. Por isso que você não pode abrir mão dela. Você não pode abrir mão dela. Você não pode negociar a ausência de Deus. Tanto que quando Davi foi ser punido pelo Senhor, o profeta traz a sentença do Senhor, ele diz assim: olha, pode mandar qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de puxada de orelha para mim, mas só te peço uma coisa. Você lembra o que foi que Davi disse? Só te peço uma coisa: não retires de mim a tua presença. Aleluia! Irmão, isso é muito forte, irmão, isso é muito forte. Ele está dizendo, olha, quando Deus mandou o profeta para dizer: você pecou, você errou, você tem opção. Você quer o quê? Você quer uma praga que venha e dizime um monte de gente? Você quer que os filisteus invadam aqui e matem o exército? O que é que você quer? Aí ele disse: oh Deus, você pode me repreender do jeito que você quiser, tá? Eu estou parafraseando, viu? Isso aqui é meu parafraseado. Tu podes me repreender do jeito que tu quiseres, mas não tira, não afasta de mim a tua presença. Davi pegou a chave, aleluia. Davi entendeu o mistério, Davi compreendeu a profundidade, que no final de contas é Deus, sempre foi para Deus e sempre foi por Deus. Então, glória, 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 glória ao nome do Senhor em nossa vida, aleluia. Diga para esse crente que está perto de você: se liga, irmão, em nome de Jesus, se liga, irmão. Vacile não, irmão, vacile não, se ligue. Pare de justificar a sua ação, o seu distanciamento, porque você foi ferido, foi frustrado, foi traído. Irmão, pare com isso em nome de Jesus, pare com isso. Ah, você foi traído. Oh, meu irmão, pare com isso em nome de Jesus, pare com isso, pare com isso. Você tem algo mais importante que justifica qualquer coisa, é a presença dele na nossa vida. A glória do Senhor é a manifestação da presença dele. A glória do Senhor, o kabod, é a manifestação da presença do Senhor. É algo que tem que acompanhar. E quando Moisés está pedindo para ter uma coisa que ninguém podia ter, ninguém podia ver a face de Deus, devido ao nível de santidade de Deus. Deus é tão santo, e nós pecadores, que era impossível juntar o homem e Deus, porque senão a santidade de Deus iria consumir, matar o homem. Havia um cuidado muito grande sobre isso. Eles tinham todo um zelo com essa questão da presença de Deus. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade tão tremenda com Deus, tão tremenda. Ai, irmãos, era tão forte a intimidade de Moisés com Deus, que incomodou Arão e Miriam. Os dois se incomodaram. Vocês viram isso? Eles perguntaram: por que o Senhor só fala com Moisés? Eles estavam tão incomodados com o nível de intimidade. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Às vezes o nível da tua intimidade com Deus pode incomodar algum irmão, porque quem se sentiu incomodado foi quem? Foi os dois irmãos dele, não foi ninguém de fora não. Quem estava ali traindo uma aliança eram os irmãos, porque traição é de quem é perto, inimizade é de quem é longe. Traição sempre é de alguém que está perto de você, nunca é de alguém longe. Longe é inimizade, alguém que tem inimizade com você, alguém que não vai com você, não gosta de você, isso é inimizade. Mas traição não, traição sempre é alguém de perto. Quem foi o discípulo que traiu Jesus? Primeiro foi um discípulo, e depois era o tesoureiro, viu? Estou contando a história, Livanilson, presta atenção. O camarada que Jesus tinha alta confiança. Gente, Judas não era um estranho, era uma pessoa da proximidade de Jesus. Ele tinha os discípulos, né? Pedro, João, que era ali perto dele, Tiago,
que eram próximos de Jesus, eram aqueles amigos mais chegados de Jesus. Os 12 eram discípulos, mas tinha uns 3 que eram mais chegados. É assim ou não é? Gente, isso aqui já é outra doutrina. Só para falar disso aqui já é outra doutrina. Entendeu? Diga comigo, começa com 12, fica com 3 e um trai. Se aguente. Começa com 12, começa com um grupo. Do grupo tem aqueles que se chegam mais, amém? Sempre tem aqueles que chegam mais perto. Tem aqueles que ficam mais longe, mas são discípulos, são servos de Deus, são obreiros, são obreiras, são crentes, são homens e mulheres dignos. Não tem nada de errado não, é a sequência. E tem um que não está alinhado com a visão que o Jesus Cristo está trazendo para os seus discípulos. Isso vai acontecer. Isso acontece normalmente. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente justifica esses acontecimentos para dizer, eu vou me afastar de Deus. É por isso que eu estou falando nisso, ok? Por que eu introduzi esse tema no meio dessa nossa exposição? Porque eu estou fazendo um contraponto. Eu estou dizendo que muitas das vezes a gente se entristece pelos problemas de relacionamento que a gente tem, e em vez de a gente procurar resolver, a gente se afasta de Deus. E não era para se afastar de Deus, era para chegar mais perto ainda de Deus. Aleluia! Eu fui entrar, eu era bem mais novo, né? Bem mais novo, você já entendeu, né? Eu dizia, eu era novinho. Aí eu mudei a frase no meio do caminho. Eu era bem mais novo. Ou seja, eu estou querendo dizer que ainda sou novo, né? É isso mesmo, glória a Deus, aleluia. Então, eu era bem mais novo. E eu trabalhava como pastor lá em Fortaleza. Eu fui pastor no Ceará há 10 anos, vocês sabem disso. Eu era pastor na Barra do Ceará. Eu terminava o culto debaixo de bala. Lá na Barra do Ceará era pesado. Ninguém mexia com a gente. Pastor da igreja, todo mundo respeitava. Já orei por muitos das pessoas que estavam lá, envolvidas em várias coisas. Já fui orar, já fui lá ajudar, às vezes com questões de alimento, às vezes com questão espiritual, tranquilo. Mas a gente estava no culto, terminava o culto, a orientação era, pastor, não demore. Terminar o culto, o senhor procure dispersar o povo. Pode mande o povo para casa. Parece que só dava tempo do povo chegar em casa. A madrugada, lá, teve uma época na Barra do Ceará que era muito pesado. Teve uma época muito difícil, era confrontos de gangues, de facções, etc e tal, de grupos, né? E isso gerava uma confusão muito grande ali. E eu, lá no Ceará, sendo pastor primeiro ali na Barra do Ceará, depois eu fui pastor em Maracanaú. Nesse trânsito, eu recebi uma proposta da Compassion, que é uma organização cristã que eu trabalhei nela um monte de anos, mais de 10 anos eu trabalhei na Compassion. E aí estava tendo uma seleção para entrar na Compassion. E aí o meu pastor, o pastor Osíris Teixeira Pessoa, que é uma pessoa extraordinária, tenho muito respeito por ele, foi um pastor que me ajudou a ser pastor. Eu sempre digo assim, com meu pai, eu aprendi a amar a obra de Deus e viver apaixonado pelo evangelismo e missão. Eu considero isso um legado do meu pai, uma herança do exemplo e de vida do ensinamento do meu pai. O meu exercício pastoral, ou seja, o ato de ser pastor, eu aprendi com o pastor Osíris, porque foi com quem eu convivi, foi com quem eu tive uma convivência mais forte durante o período ministerial. Então o meu fazer do pastoreio, pastor Osíris tem uma influência muito grande. Irmãos, tinha dia que eu chegava lá no gabinete dele, e ele fazia igual um mestre que está ensinando um discípulo. Ele dizia, senta aí, e passava horas e horas me admoestando, me ensinando, me dizendo, faça assim, faça assado. Colocava situações para eu resolver, dizia, isso aqui como é que você resolve? Aí ele me questionava, por que você resolve assim? Por que não dessa maneira? Ele estava me formando como obreiro. Os irmãos estão entendendo? Ele estava me preparando para ser um obreiro e para ser um pastor. E, bom, o certo é que eu estava nesse interim, e aí, de repente, eu sou trazido para a sede, para ser o co-pastor da sede, e nessa conversa eu entro no processo de seleção da Compassion. No final, vou resumir, no final ficou eu e uma irmã que era esposa de um amigo meu,
amigo lá da igreja, lá da congregação. E aí fomos para a entrevista final. Fomos para São Paulo para ter a entrevista final. Ela entra primeiro e depois entro eu. Então ela entrou, maravilha, fez a entrevista dela, já era a fase final. Depois eu entrei, fiz a minha. Depois a gente foi embora. Pronto, todo mundo foi embora, cada um pegou seu rumo. Dias depois eu recebo a notícia de que eu tinha sido aprovado. Disse: Wendel, parabéns, você foi contratado, você vai fazer parte agora da Compassion. E aí foi uma longa história de aprendizado. A Compassion me levou por muitas partes desse mundo. Eu viajei para muitos treinamentos e muitas formações por causa da Compassion, que era a minha função. Eu tinha um trabalho para fazer. Então, é uma organização americana que me ajudou muito no meu crescimento pessoal também, além do crescimento ministerial. Anos depois, para vocês entenderem a história, né? Por que eu estou contando isso? Anos depois, eu estou no cafezinho. Eu fui para um treinamento em São Paulo, me encontro com a diretora do RH da Compassion. A gente está tomando um café, no intervalo lá do treinamento. Aí ela disse assim: Wendel, há muitos anos que eu queria dizer uma coisa para você. Eu disse: pois não, pode dizer. Eu disse: olha, eu vou dizer isso para você porque eu acho que você vai ter condições de digerir o que eu vou lhe dizer. Olha, não sei o que é, mas se você acha que eu tenho condições de digerir, fica à vontade, pode falar o que você quiser. Você lembra de fulana que esteve com você na final da seleção da Compassion? Eu disse: lembro sim. Eu digo: pois deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse: pois não. Ela detonou você. Ela chegou, metade da entrevista dela foi falando mal de você. Foi dizer: não, o Wendel não dá certo não, o Wendel é muito novo, o Wendel tem muita coisa para aprender. Eu já sou formada, já tenho pós-graduação, já tenho especialização. O Wendel acabou de se formar agora, e em teologia, ainda derrubou a minha formação. Em teologia, como dizendo assim, não é nada, entendeu? Eu ainda é formado em teologia. O que é isso aí? Eu tenho isso, aquilo outro. Outra coisa, o Wendel é pastor, então a cabeça dele é a cabeça de pastor. O Wendel só pensa em negócio de igreja, negócio de igreja. Essa foi a detonação que ela fez comigo. Voltou a viagem comigo, a gente juntos com as outras pessoas que estavam conosco também. Voltamos a viagem, rindo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Eu digo: mas fulaninha disse isso? Eu disse: foi. Ela disse: foi. Eu disse: que pena, fico muito triste em ouvir isso. Aí eu fui para casa depois, fiquei com aquilo remoendo no meu coração. Sabe o que eu fui fazer? Deixa eu dizer o que eu fui fazer. Eu disse assim: rapaz, eu não sabia que essa irmã nutria esse sentimento contra a minha pessoa. Eu não sabia que ela tinha isso no coração contra a minha pessoa. Sabe o que eu vou fazer? Já sei. Eu vou lutar contra isso. Eu vou trabalhar contra isso. E comecei a fazer uma campanha de jejum e oração. E eu terminava o culto, o marido dela é um amigo meu, eu convidava o marido, convidava o esposo dela, porque ele ia vir, para a gente lanchar. Vamos lanchar. E aqui, descendo rasgado aqui, eu me controlando, olhando, dizendo: eita, uma ajudazinha. Essa aqui foi uma traíra. Eita, Jesus, como é que eu vou fazer, Jesus? Aí comecei a orar. Irmãos, eu comecei a orar. Eu comecei: Jesus, tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração, Jesus, tira isso do meu coração. Eu não quero ficar com isso no meu coração, não. E aí eu disse: a melhor maneira, dizem que quando a pessoa tem medo de barata, é enfrentar a barata. Quando a pessoa tem medo de lagartixa, é enfrentar a lagartixa. Quando tem medo de sapo, é enfrentar o sapo. Então eu disse: eu vou enfrentar o problema. Eu vou enfrentar o problema. Eu não toquei no assunto. Eu só estava presente, sempre presente. Vamos para a pizzaria, vamos para a oração, vamos para não sei o que, vamos para não sei quando, vamos para a igreja, lá. E comecei a orar por ela. Eu vou resumir a história e concluir essa história. Sabe o que aconteceu? Passou um ano, a gente convivendo na mesma igreja, na mesma comunidade, e ia para cá, ia para lá. Sempre vinha aquele pensamento, lembrando da conversa que a diretora tinha dito, E eu disse: não, mas não vou deixar isso me dominar. Não vou deixar isso me dominar. Maior o que está em mim do que o que está lá fora. Maior o Senhor que está dentro da minha vida. O Senhor vai me ajudar. Eu vou liberar perdão. Eu vou trazer aqui algo diferente. Eu vou mostrar Jesus. Eu vou mostrar Jesus. Eu vou mostrar que eu sou servo de Deus. Que eu sou crente. Aleluia.
Irmãos, resumo da ópera. Resumindo a ópera, depois de 1 ano, isso aqui, essa novela demorou. Depois de 1 ano, se você chegasse perto dela e dissesse que o Wendel era feio, você comprava uma briga. Deus gerou no coração dela um amor por mim, pela minha casa, pela minha família, e todo aquele sentimento que era uma mistura de inveja com insegurança, né, com maledicência e outras coisas ruins, foi dissipada, e o nome do Senhor foi exaltado. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Você pode passar por experiências ruins, mas isso não quer dizer que você tem que se afastar de Deus. Isso não quer dizer que você tem que fugir da presença de Deus. Quanto mais arrochada for a prova, mais perto de Deus você tem que estar. Quanto mais difícil for a luta, você tem que andar coladinho, juntinho, pegado em Jesus, porque a sua vitória nunca veio de A, nunca veio de B, nunca veio de homem, nunca veio de capacidade própria. A sua vitória sempre veio do Senhor. Foi o Senhor que sempre fez na sua vida, dentro de você, na sua realidade, foi sempre o Senhor que operou. Então por isso, não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da glória de Deus. E se você perceber que está esfriando, corra para se esquentar. Se perceber, irmão, eu tenho que terminar. Vai ficar para a próxima doutrina o restante, porque eu falei do Kabod. Eu vou falar, ainda tinha que falar aqui do Ikabod, que é a glória que se foi, a glória que acabou. Eu estou falando agora da glória que chegou, a essência de Deus, a presença do Senhor, Kabod, ok? Mas tem o Ikabod, que a glória do Senhor se foi. Aí vai ficar para a próxima sexta, amém? Que hoje não dá mais, hoje não tem mais condições. Mas eu digo uma coisa para vocês: guardem em seus corações, pensem nisso, que quando Deus se revelou na sua glória e essência, Ele mostrou ser um Deus compassivo, ser um Deus misericordioso e ser um Deus fiel. Amém? Fique com isso. A presença de Deus, ela é fundamental na minha vida. Eu não posso negociar com isso. Pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar a presença de Deus. Irmãos, os problemas, olhe para cá, olhe para cá. Os problemas, eles se tornam gigantes quando você não consegue ver Deus dentro de você e com você. Eu me lembrei agora, sabe de quem? De Davi, chegando no arraial, onde Saul estava sendo insultado todo dia. O que foi que Davi viu? Quem é esse incircunciso filisteu? Presta atenção, vou fechar o detalhe. Todo dia, todo mundo via quem? O gigante afrontando, o gigante insultando, o gigante agredindo, era o que todo mundo via. Mas só bastou chegar um servo de Deus, conectado com o Senhor, em comunhão com Deus, que não viu o gigante, viu quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel. Aleluia! Pega essa palavra para você, meu irmão, porque você está mirando no lugar errado. Aí isso vai acabar com você, vai esfriar você. Você está olhando para o que não era para olhar. Você está olhando para a imperfeição das pessoas, você está olhando para a sua fraqueza, você está olhando para o tamanho da luta, você está olhando para o que não era para olhar. Porque todos que olharam para essas coisas afundaram, todos que se encrencaram com essas coisas pereceram. Quem sobreviveu? Quem levantou o nome do Senhor, quem levantou o estandarte do nome do Senhor, quem apresentou o Senhor, a sua glória e a sua revelação, é esta pessoa que sempre, diga comigo, sempre vai vencer. Fique em pé em nome de Jesus, aleluia. Tua presença, aquele hino que você cantou, Micarla, a tua presença. Pode cantar. Você cantou há pouco tempo, em nome de Jesus, acho que foi isso, né? Pode louvar a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir a presença de Deus aqui entre nós. Que a presença de Deus não falte.
Você pode dizer isso para esse crente aí, olha, a presença de Deus não falta na sua vida. Ela vai te livrar do laço do passarinheiro, vai te livrar da peste perniciosa, vai te livrar daqueles que maquinam mal contra a sua vida, vai te livrar das tentações, vai te livrar da queda, vai te livrar de tudo, porque a presença de Deus é densa, é pesada, ela afasta o que não é para ter, e ela aproxima o que deve existir. Aleluia! Nós não podemos negociar com isso. Nós precisamos entender, não podemos negociar com isso. Aleluia. É a tua presença. Aleluia. É a tua presença. Que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz prosperar. É a tua presença que me faz caminhar. É a tua presença que inunda minha vida e aviva. É a tua presença que está aqui. É a tua presença que eu posso sentir. É a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. É a tua presença, Senhor. É a tua presença. Nós precisamos. Que me faz esperar, que me faz descansar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Aleluia. Oremos ao Senhor em gratidão pela bondade e pela misericórdia dele. Eita, é a tua presença, é a presença de Deus que faz toda a diferença e dá sentido às coisas, né? Deus dá sentido às coisas. Se tirar Deus, aí, meu irmão, você perde o rumo, perde o prumo. Se tirar Deus, o vazio é enorme. A gente se perde com muita facilidade nas nossas concupiscências, nas nossas ansiedades, nas incertezas que temos da vida e nas dúvidas que são geradas em nosso coração. A gente se perde, mas quando Deus está conosco, a gente tem consistência, persistência e estamos firmes no propósito da nossa existência. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa, com a graça e misericórdia do Senhor.